Oi, gente, um prazer estar aqui com vocês hoje. Fiquei muito feliz com o convite. É sempre um prazer participar de qualquer coisa que envolve a Unesp Franca, esse campus da Unesp, o curso que eu tenho tanto carinho, que já participei tantas vezes. Quando a gente pensa o papel de sexualidade e da comunidade LGBTQIA+, nas relações internacionais, a gente primeiro tem que partir do imaginário de que a gente fala de um ator historicamente não trabalhado dentro das relações internacionais. Então esse é o primeiro ponto. Quando a gente pensa em relações internacionais, a gente pensa em estados, países, guerra, paz. Quando a gente avança na discussão, a gente até chega numa discussão de gênero que ainda deixa de fora, num primeiro momento, a discussão de sexualidade. Então, é apenas há 20, 25 anos, mais ou menos, que a gente começa a trabalhar com mais ímpeto o tema de sexualidade e da população LGBTQIA+, dentro do campo de RI. Quando a gente para olhar, por exemplo, os estudos queer dentro de relações internacionais, que é um campo especificamente que eu me dedico, a gente olha como quase uma oportunidade de revisitar alguns entendimentos de relações internacionais e, como a própria teoria queer propõe, desestabilizar as relações internacionais. Ou seja, a teoria queer, que é uma das possibilidades, não a única, né, mas é uma das possibilidades de se analisar as relações internacionais, tem como pressuposto formulação de análises políticas que possam, a partir da identificação de sujeitos de possibilidades não normativas nas relações internacionais, a gente desestabilizar as relações internacionais e, portanto, criar uma nova compreensão. Quando a gente fala de desestabilizar, parece ruim, né? Porque tudo que a gente quer na vida é estabilidade. Então, falar que é uma tentativa de desestabilização gera não quero. Mas é isso que o campo de sexualidade e levando em consideração a comunidade LGBTQIA+, quer mostrar que a estabilidade das relações internacionais é uma estabilidade em torno do apagamento de certos corpos e de certos corpos sendo colocados como corpos abjetos, excluídos, não possibilidades dentro das relações internacionais. Então, a pretensa estabilidade é uma estabilidade pautada na exclusão de certos corpos e na construção desses corpos como corpos abjetos. Então, a gente redireciona algumas agendas de pesquisa, de segurança, de economia política internacional, de estudos de paz, de intervenções humanitárias, enfim. A gente reposiciona epistemologicamente, ontologicamente e metodologicamente esses estudos, colocando agora no centro da análise, portanto, não apenas a população LGBTQIA+, mas todos os sujeitos não normativos fora desse normal sexual, ou seja, pessoas que fazem parte das dissidências sexuais como um todo. Essa nova possibilidade, essa possibilidade de reinterpretação, na verdade, das relações internacionais, abre margem para que a gente possa construir políticas e entendimentos internacionais mais equitativos. Não só a formulação de políticas, né? Uma das críticas que muitas vezes aparecem dentro desse campo de estudo é exatamente que alguns estudos teóricos de sexualidade dentro de relações internacionais, eles não são exatamente propositivos. Mas, ora, somente o ato de apontar essa exclusão e essa invisibilidade, por si só, já é um ato de desestabilização que abre margem para várias outras coisas. Por fim, um elemento interessante também de pensar é que, como eu disse, não apenas a teoria queer é uma apenas possibilidade da gente estudar sexualidade, pessoas LGBT dentro das RI, a própria teoria queer, inclusive, não se propõe a ter esse objeto, que é a comunidade LGBTQIA+, isso é uma confusão que muita gente faz. Muita gente acha que a teoria queer é uma ferramenta teórica que chega no campo de RI para estudar pessoas LGBT. Não. A teoria queer, ela tem o intuito de, como eu disse, olhar para todos esses sujeitos, todas essas possibilidades não normativas. Agora, dentro dos estudos de sexualidade em relações internacionais, a gente tem algumas bifurcações. Por exemplo, de um lado, teoria queer, uma outra possibilidade que a gente tem também são os chamados estudos LGBT de relações internacionais, que aí sim
tomam a comunidade LGBT como sujeito que busca uma ampliação de direitos e, portanto, vai analisar quais que são os tratados, quais que são as dimensões internacionais que excluem e que perpetuam num local de exclusão as pessoas LGBT. Os estudos LGBT, por exemplo, esses sim tomam por base um objeto específico que é a população LGBTQIA+. Teoria queer, não. Se a gente avança em outros estudos de sexualidade, a gente pode, inclusive, pensar como que as próprias estruturas do nosso Estado, os nossos Estados, eles são pautados em estruturas heteropatriarcais, cisnormativas, ou seja, a nossa atividade econômica, muitas vezes, a forma como a economia política internacional se expandiu a partir de um modelo, claro, ocidental. Esse modelo econômico neoliberal ocidental, ele é um modelo que visa, que precisa quase o controle de certos corpos, de certas sexualidades. Então aí a gente abre margem para a discussão de conceitos como homonacionalismo, homocapitalismo, homoromanticismo, essa dimensão de que algumas instituições financeiras internacionais, muitas vezes hoje, que advogam sendo pró-LGBT, são as mesmas instituições que há algumas décadas criaram as bases para que alguns estados hoje tivessem comportamentos LGBTQIA+ fóbicos. Eu sei que é muita coisa num vídeo só, e nesse vídeo eu estou muito mais abrindo portas do que fechando narrativas, mas eu acho que parte desse local instigante dos estudos de sexualidade, olhar para as pessoas LGBTQIA+ dentro de RI, é isso. É um campo em aberto, crescente, com agenda de pesquisa que vai de refugiados LGBT à economia, como eu disse, passando por segurança, teoria, história das RI, por que não? Formação do Estado, dos Estados. E é um campo muito frutífero, é um campo com muitas possibilidades ainda pouco exploradas, algumas já, claro, bastante exploradas, e convido a todas as pessoas que se interessam por gênero, sexualidade, população LGBTQIA+, que, enfim, se aventurem nesse tema. Eu deixo, para fechar agora de verdade esse vídeo, essa mensagem de estímulo, que os alunos, as alunas, todas as pessoas que queiram, de fato, mergulhar no campo de sexualidade e RI, não hesitem. Há espaço, sim, ainda que algumas pessoas do campo queiram tratar como uma não possibilidade.